o livro ou a carta escrita aos Gálatas. Nós vamos ler o versículo, no capítulo 5, o versículo 17, por favor. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Amém? Agora você pode sentar aí na presença do Senhor. Esse texto, esse pequeno pedaço desse versículo, já fala sobre uma luta, já fala sobre uma batalha. E é sobre essa batalha, essa luta, que eu quero tratar hoje no púlpito. Mais uma mensagem que eu clamo, eu peço, que Deus fale primeiro comigo, para depois poder falar com você. Eu posso trazer aqui essa palavra, essa mensagem, mas eu sempre peço isso ao Senhor, que antes fale comigo, que antes seja verdadeiro para mim, que antes seja a minha vida transformada. Assim eu tenho uma garantia, uma certeza de que também vai tocar e vai transformar a sua. Então, esse escrito de Paulo, tem essa parte da luta da carne contra o espírito. A primeira vez que eu vi, alguém usou uma ilustração muito próxima da que eu quero fazer hoje. E ele ilustrava dessa forma. A luta da carne contra o espírito é como se fossem dois cachorrinhos que um cara na praça coloca para correr um contra o outro. E aí ele contava que ele ia nessa praça, na cidade dele, e sempre via esses cachorrinhos lá com o cara na praça ganhando dinheiro com a aposta de quem chegaria primeiro na corrida. E aí você nunca dava para descobrir, porque um cachorrinho era mais malhado e o outro mais branquinho, mas toda semana mudava o campeão, porque você apostava, na semana passada o cachorrinho malhado ganhou a corrida, mas agora vai ser o cachorrinho branco, e ninguém nunca sabia. E uma vez ele ficou tão curioso que perguntou ao cara no fim do expediente dele: como é que você sabe nessas apostas que esse cachorrinho vai ganhar? Você recolhe as apostas e esse cachorrinho é quem vai ganhar e esse outro não. Ele: vou contar um segredo só para você, mas não conte para ninguém. Agora até eu estou contando, né? A diferença está na alimentação que eu dou durante a semana. Eu alimento bem e cuido bem daquele que eu sei que vai ganhar quando eu trouxer ele para a praça. E eu deixo aquele mais faminto, o outro que eu sei que vai perder. Na hora da corrida aqui, está aí a diferença. Quem está mais bem nutrido, mais alimentado, ele se sente confiante. Ele parte na corrida e ele chega muito mais na frente do que aquele outro. Então eu já sei quem que vai ganhar. Por isso que eu recolho as apostas sabendo, bem, é esse que vai ganhar, porque eu que alimento esses cães. Eu que alimento esses cachorrinhos. Então eu sei quem é que está mais forte para poder vencer a corrida. E ele fez essa alusão, esse pastor que eu me lembro, a primeira vez que eu vi esse versículo sendo ministrado, ele fez essa alusão e realmente registrou na minha vida, na minha memória, essa luta que é contra a carne, essa luta do espírito contra a carne, é a luta de quem está mais bem alimentado. Quem você alimenta melhor, se é a sua carne ou se é o seu espírito, vai ganhar toda vez que competir. Então quem é que eu alimento mais, né? Quem eu alimento com mais qualidade? Quem mais eu forneço a nutrição, mais vai ter habilidade para ganhar. Mas pastor, como é que é esse negócio de alimentar a carne? Porque a gente come carne como alimento. E às vezes você pode ter que fazer essa comparação do termo carne, mas na Bíblia a carne é tudo que se equivale à natureza do pecado. Então aquilo que é inclinação, eu gosto dessa especificação, inclinação. Tudo que é inclinação para o pecado, eu posso tratar como sendo carne. Tudo que é dotado, que vai naquela direção, ele se aproxima mais do pecado, eu posso identificar na Bíblia como sendo essa palavra carne. E tudo aquilo que é mais próximo da santidade de Deus vai ser a natureza espiritual. Isso tem um debate teológico enorme, gente, mas eu vou te falar de uma forma bem simples, que é como eu gosto de aprender as coisas. Quando você nasce com natureza humana, nasce com essa carne, com essa inclinação para o erro, porque pecado é você errar o alvo espiritual. Então, toda vez que você comete um pecado, é essa natureza própria do homem caído que está se inclinando para esse lado do mal, se inclinando para o pecado. Mas dentro de você, quando você aceita Cristo, nasce de novo, começa a vir um outro pendor. Você vai pendendo para outro lado, que é o lado do Espírito. É assim que acontece a batalha
dentro de nós. E me diz, existe uma batalha pior do que essa? A batalha que acontece dentro de você? A batalha da carne, que é essa inclinação para fazer o mal, para o pecado, para errar o alvo. E quando você nasce de novo, aí você fica com aquela correção, agora a inclinação para o outro lado, inclinação para o espírito. Quanto mais você alimenta a carne, mais você pende para o lado dela. Quanto mais você alimenta o espírito, mais você pende para as coisas do espírito. Está aí a nossa grande luta. Começa na alimentação. Quanto mais força você dá para um lado ou para o outro. Nós aqui que nascemos de novo, já citamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já nascemos do Espírito, nascemos de novo. Era essa a discussão de Jesus com aquele sábio, sacerdote, com Nicodemos, lá em João capítulo 3. Ele estava discutindo exatamente isso. Nicodemos tentava entender como esse negócio da geração era uma dúvida teológica, tá? Até hoje tem, tá? Tem teólogo por aí, pelo amor de Deus. Mas é um debate teológico. Como é essa natureza nova? Porque todo mundo está acostumado com a natureza natural. Que erra, que escorrega, que trapaceia, que rouba, que falta de caráter. É essa natureza humana caída. E aí Nicodemos queria saber como é essa nova natureza. Jesus tem que nascer de novo. Nicodemos teve aquela dúvida. Como assim? Voltar para o ventre da minha mãe? Mesmo eu sendo assim, velho? Jesus socorreu, né? Nascer do Espírito. Porque a natureza que tem que nascer em você é essa natureza do Espírito, que vai se inclinar para o Espírito. A partir daí é dada uma batalha. É por isso que a gente sofre, irmão. Quando a gente erra, a gente sofre porque já tem essa guerra interna dentro de nós. É para um lado ou é para o outro. É por isso que você nota, você percebe. Nossa, errei. Oh, vacilo. Reconhece o pecado. Porque você ainda tem um pouquinho ali do Espírito sendo inclinado, está puxando para um lado. Agora, experimente. Não experimente não. Porque se alguém experimenta não alimentar o Espírito, ele vai perdendo esse teor. Perde o julgamento. Quando é que erra e quando não erra. Aí começa a errar tanto. Está tão penso para o lado da carne que já nem percebe mais quando é que o Espírito pede um alimento. Eu estou com fome, não dá mais nada para o Espírito se alimentar, se fortalecer e pelo menos conseguir batalhar. É a sua guerra, está dentro de você. E não adianta, tá? Se você não tem essa inclinação para o Espírito, reconhecimento do pecado, não adianta. Não tem outro meio de correção. A carne, ela é irremediável. Não tem terapia desse mundo que consiga tirar a inclinação da carne da sua vida. Não tem remédio que você possa tomar, uma pílula, não tem sistema educacional. Vou botar ali, não adianta, é o pendor da carne, vai puxar para aquele lado. Não adianta fazer uma terapia maluca, nova, inovadora, para matar a carne. Não vai adiantar. É a sua natureza humana caída. Está lá, dentro de você. Só tem uma coisa que eu consigo ver que combate. Alimentar o espírito. Procura uma pessoa com problemas na carne. Eu vou te dizer, alimenta pouco o espírito. Mas é porque eu não consigo... A gente cantou aqui, né? Sobre a libertação que Deus nos dá, né? Eu não consigo me libertar. Está alimentando pouco o espírito. Irmãos, experiência de pastor. Há anos aconselhando. Quando chega com problema, e é problema de cunho espiritual, está alimentando pouco o espírito. Só que, claro, todos nós temos problemas. Tem aqueles que chegam e já reconhecem. Pastor, é verdade. Estou com problema e é falta de alimento do espírito. Não ora, não está jejuando mais, já não lê a Bíblia como deveria, estudar a palavra, então, aí começa a adoecer com essas pendências da carne. Gente, é assim. É um ser humano, é como nós somos. Então não adianta inventar. Se o problema é pecado, o problema é carnal, só tem uma forma de bater. Alimentando o espírito. Para mim isso é muito nítido, é muito claro, mas eu sei. Se a gente batalha, tem essa batalha, é porque a gente nasceu de novo. Imagine aquele que não nasceu de novo, que não tem Jesus Cristo. Como esse enfrentamento? Não tem, porque só tem inclinação da carne. É por isso que as pessoas nem percebem quando estão errando demais.
Hoje eu quero tratar de 3 pontos com vocês aqui, para a gente poder fixar bem essa batalha que é no nosso interior, acontece dentro de nós. É uma covardia, né? Porque se acontece dentro de você, conhece suas fraquezas. Conhece, sabe quem você é. Sabe o problema que você enfrenta. Sabe quando você está mal e aí ataca. Sabe quando você está despercebido, né? Estou assim voando. É nessa hora que o ataque vem. Porque te conhece, é a tua carne. Sabe quem é você interiormente. Conhece todo detalhe. Nasceu com você. Né? Então parece até uma covardia. Mas hoje eu quero entender. Eu quero trazer esse entendimento junto com vocês. Para a gente reter. Memorizar. E não perder mais uma batalha contra a carne. Para mim isso é essencial. Porque muda a minha vida toda vez que eu recorro a esse texto. Eu quero que esteja com você também. A primeira coisa que eu quero deixar como ensino aqui é que todos nós enfrentamos essa batalha. Não tem nenhum, é o mais santo que você acha, não tem nenhum que não enfrentou. Porque é tácito, é do ser humano, está com ele, nasceu com você. No que se diz, é muito falado, né? O maior número de pregações no Ocidente sobre a palavra de Deus são sobre os escritos de Paulo. Mesmo se você pegar Paulo, tem uma expressão muito famosa nos escritos de Paulo, que eu tenho certeza que se você digitar isso no YouTube, vai aparecer uma porção imensa de mensagens sobre isso. O chamado espinho na carne. Paulo dizia, eu tenho um espinho na carne. Essa expressão, muito estudada, já sabe, né? Está lá incomodando. Incomodando onde? Na carne dele. Porque ele assumia. É um bom começo, né? Assumir. Eu assumo. Eu tenho problemas carnais mesmo. Ainda bem que eu nasci de novo e tenho Espírito para me ajudar nessa batalha. Se não, meu amigo, não vence. Não vence. Conheço pessoas que têm dificuldades enormes. Está te fazendo mal esse pecado. Está acabando contigo. E a pessoa ainda diz, tá mesmo. Pois então sai. O que ela responde? Eu não consigo. Mas é claro que não consegue. Porque se não nascer de novo, não adianta, irmão. Não adianta. Pode injetar todo dia um remédio na veia. Não adianta. Se não nascer de novo, não tem um espírito para batalhar. Vai errar de novo. E vai errar de novo. E vai errar de novo. Não é um ciclo pecaminoso. Porque é um pecado puxando o outro. Se duvidar, é um pecado pior que o outro. Aí depois começa de novo. E sempre vai nesse ciclo errando. Porque se não nascer de novo, nem batalha tem. A carne já sai ganhando. Porque nem batalha tem. E nós que nascemos de novo, não podemos deixar de alimentar o nosso espírito. Senão a gente perde também. Não dá para ser altivo aí, né? Você nasce de novo, né? O Espírito Santo está em mim. Mora no meu coração. Se você não alimentar, vai cair também. Vai perder a batalha também. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu tenho espírito na carne o tempo todo. Mas eu não posso me render a ele. Uma forma da gente entender é voltar a alguns versículos. Nós lemos Gálatas 5:17. Mas olha só o que tem no versículo 16. Portanto, vos afirmo, viver pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Agora sim. Porque quando você vive nessa rota que o espírito é bem alimentado, aí sim você ganha a guerra. Aí sim a carne para de ser tentadora, para de seduzir. Ela não seduz mais. Passa na sua frente e você olha, nossa, não tem mais efeito sobre mim. Tem que estar muito firme de espírito, não vou ser imaturo. Uma vez eu vi essa história, o irmão chegou na igreja, eu vi. Ele se converteu ao Senhor Jesus. Então ele já estava com aquela vida dele, mais de 20 e poucos anos. E ele estava com a vida dele toda acostumada para um lado, que é o pendor da carne. Até aquele dia, aquele bendito dia, que ele disse, eu quero Jesus, eu quero nascer de novo. E aí começou, olha só o que eu estou dizendo, começou a nascer um pouquinho daquele galho do espírito puxando para um lado. Então ele estava todo acostumado para um. Aí começou a nascer puxando para o outro. No dia seguinte, o que ele queria? Ele queria sair com os amigos que ele tinha daquele lado da carne
para poder ajudá-los a nascer também de novo. Mas, gente, ele tinha acabado de nascer de novo. Ele não tinha toda essa força para puxar para o lado. Na primeira saída que ele fez com os amigos antigos, o que aconteceu? Não tinha um alimento. Como eu brinco lá em casa, não tinha uma unidade de alimento para o espírito. Mas da carne tinha um banquete. O que você acha que aconteceu com ele? Ele se inclinou tanto para aquele banquete, porque era o costume, a carne queria, e ele não tinha uma unidade de resistência. Ele não conseguia resistir, porque não tinha nem alimentado o espírito ainda, não teve nem guerra. Aí chega na igreja acabada. É que pode. Ontem eu estava aqui no culto. Ontem! Calma. Se fortalece primeiro. O outro cãozinho está muito forte. Tem calma, alimente o espírito. Depois você vai para essas batalhas. Senão você não aguenta. Viva pelo espírito. Então é uma vida. Tem que estar uma vida inteira no espírito. Senão não aguenta batalha. É uma batalha muito covarde. É uma batalha que sabe como você é. É uma batalha que conhece todos as suas fraquezas. É como um cabo de guerra. Já viu cabo de guerra? Sabe o que é um cabo de guerra? Fica um time de um lado puxando uma corda e do outro lado outro time puxando uma corda. Se você não conhecia, você ficou famoso naquela série Netflix, o Round 6. Uma das batalhas lá é com cabo de guerra. Nessas semanas aí passadas ficou famoso, um vídeo viralizou. 5 homens no cabo de guerra de um lado e do outro lado um leão. Mas, gente, é uma covardia, porque enquanto o ser humano tem ali aquela estrutura dele para tentar puxar o cabo de guerra, o leão tem as 4 patas enormes e fortes, porque é a estrutura do animal, tem as garras que ele fixa ali no chão e fica ali fixo, preso, travado. E tem uma mandíbula com uma dentição enorme, forte. Na hora que o leão fechava a boca em cima da corda, nem se movia do canto. Os 5 homens lá suando, puxando, e o leão só olhando para eles. Não sei o que ele estava pensando. Se eu ganhar, eu vou pegar os 5, eu não sei. Mas ele estava travado na dele e nem se movia. É uma batalha injusta, porque a estrutura é completamente diferente. O animal estava todo preparado para aquilo. O ser humano não dá. Não consegue vencer essa batalha. É similar a essa batalha que eu estou te falando aqui. Se você não preparar bem o seu espírito, aí você não consegue sair para uma batalha como essa, como esse companheiro fez. Ele foi completamente desestruturado. Quando chegou lá, perdeu a batalha. Eu sei que todos nós aqui temos nossas batalhas internas. E eu ouso dizer, comparando com a minha própria vida, a não ser que eu seja tão especial que comigo seja diferente. As maiores batalhas que eu perco dentro de mim são batalhas do espírito com a carne. É ali onde o meu pensamento está. É por isso que não dá só para fazer uma terapia na sua mente e dizer, pronto, venceu o pecado. A terapia na sua mente vai vencer outras ordens. Mas contra o pecado, não dá. Porque o pecado é essa definição espiritual. Então a batalha é nesse nível espiritual. Não dá simplesmente para pegar as ferramentas e dizer, toma mente, agora a minha mente é quem vai governar. Ela vai te trair, ela vai te tapear, e ela vai te causar uma derrota vergonhosa. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo também escreve isso. Ele gostava muito de deixar isso muito claro, esse tipo de batalha. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Esse versículo é tão esclarecedor, porque ele fala de desejo, que eu sei que na definição nós temos um costume de trazer o desejo como sendo uma coisa carnal, mas o apóstolo Paulo, filosofando, ele diz que o Espírito também deseja alguma coisa. E você, quando vive no Espírito, você tem o costume de satisfazer o que o Espírito deseja. O contrário também é verdade. Se você vive pela carne, você vai ter um costume de satisfazer o que a carne deseja. Hoje eu quero que você ajuste, porque o seu estilo de vida vai definir quem você alimenta mais. Pastor, como é que eu julgo
Se eu alimento mais a carne, ou alimento mais o espírito? É só você olhar a sua agenda. Quando você olha a sua agenda, você tem as horas todas separadas. Não, eu nunca tenho agenda, nunca anoto nada. Mas na sua cabeça você tem. Você sabe o que vai fazer segunda-feira, amanhã, de manhã. Você sabe as suas responsabilidades. Você sabe o que é que está agendado quando é a hora de dormir. O seu corpo sabe, a sua carne sabe. É hora de dormir, eu vou deitar e fazer o quê? O que é que eu sempre faço? O que é que eu sempre procuro? O que é que eu sempre busco nessa hora? Ou aquela hora que você está sozinho, ninguém perto, ninguém vê? O que é que você acessa? O que é que você vai procurar? Vou fazer aqui uma busca nesse... Vou falar o nome, mas não é propaganda. Vou fazer uma busca no Google. Vou fazer uma busca para saber o que é isso. O que é que você procura? Quando você pensa que ninguém está vendo, né? Porque na verdade a gente sabe que o nosso Deus está vendo. O que você procura? Essa vai ser a batalha. A batalha que você enfrenta. É a batalha que está ali face a face. É essa batalha que você tem, que é dentro de você. Até que você toma uma decisão. Eu vou satisfazer ou não? Eu satisfaço a carne ou o espírito? Eu quero ver aquele que diz, hoje eu satisfiz o espírito. A vontade era de orar. E eu orei. Gente, isso é maravilhoso. Isso é um bom testemunho. Porque veio a vontade. Se veio a vontade é porque o seu espírito está tão fortalecido que o que ele deseja é orar. E você foi lá e satisfez o desejo do espírito. A gente tem o costume de dizer que a carne é muito forte. Jesus passou por isso. A carne é forte, mas o espírito está pronto para a resposta dele. A gente gosta de enaltecer muito mal. Tem um problema teológico. É chamado de o problema do mal. Esse problema do mal bateu na cabeça de muito cristão durante séculos. Alguns dizem que até hoje ele não é solúvel. Você não pode dar uma solução para ele. Não tem como solucionar. E você pode até se enganar quando você começa a estudar o problema do mal. Porque é um problema mesmo. É como que um Deus tão maravilhoso como esse que a gente tem permite o mal. Eu te dou uma dica. Vai estudar Jó. Ele enfrentou o mal. Mas como é que termina a história de Jó? Com uma bênção muito maior do que o mal que se achegou. Então alguns tentam discutir, os ateus gostam muito disso. Por que não pode existir se o seu Deus é tão bom? Por que existe o mal? Então ele criou o mal também? Quem criou o mal? E por aí vai, essas discussões não é o tema de hoje. É um tema teológico até profundo. Mas toda corrupção da luz é o quê? Essa é a plenitude dele. Então toda corrupção do bem é o quê? Essa é a plenitude dele. O problema é que todos nós enfrentamos nossos males. Mas quando você vence, é bom, não é? Todo mundo enfrenta um desafio. Mas pergunte o cara que ganhou a medalha de ouro. Se ele não fica com aquela alegria e estimula ele a buscar a próxima. Eu quero colecionar medalhas como essa. Então colecione suas medalhas. Problemas sempre vêm. Agora, o bom conselho vem desta agenda que você tem. Vem dessa coletânea de esforços e de alimentos que você tem. Alguns se alimentam do conselho do melhor amigo. Outros se alimentam do conselho da turma no geral. Galera, já que vocês vieram, deixa eu perguntar para vocês. Eu estou com um problema. E começa a expor ali a sua carne, a minha carne desse jeito. Vocês todos, o que vocês acham? Ou então se espelha no professor que é muito carismático, né? Aquele professor que é carismático, entende muito da matéria dele, mas vez por outra ele dá uma pitada de conselhos de vida. Você admira tanto aquele professor que é muito bom naquela matéria, você começa a similarizar. Essa vida dele é um bom conselho, esse conselho de vida. Eu vou pegar para mim. Outros em filmes. Assiste tanto filme daquele jeito que acaba se apegando àquele conselho. É a cultura, esse caldo cultural que você vive vai formar um conselho para você. No dia que o mal chega, que o problema bateu na porta, que a carne quer alimento dela, quer ser satisfeita, você vai procurar no seu conselho. Vocês acham o quê? Série? Me diz o que você acha. Filme? O que você acha que eu devo fazer? Meu amigo, professor, o que vocês acham que eu devo fazer quando a carne está pedindo isso? Eu satisfaço ou não?
E às vezes a gente esquece um grande conselheiro que nós temos à nossa disposição. Quando Jesus se despediu desse planeta, ele disse que ia mandar para a gente o quê? Um conselheiro. Um consolador. Consolador ou conselheiro. Qual o nome desse conselheiro? É esse conselho que você deve pegar para a sua vida. E aí você vence a batalha da carne contra o espírito. Ah, como eu queria ter... Está sendo muito claro assim, você... Nossa, eu estou entendendo tudo hoje, pastor. Porque para mim é essa batalha hoje. Você pode estar entendendo tudo do espírito. E aí você vai vencer muito bem a batalha. Ou você pode não estar entendendo nada. E a carne vai ganhar. O que seria uma pena. Mas a influência que você recebe é que vai ditar, vai dizer para você quais os caminhos que você vai tomar no meio dessa batalha. Porque o personagem da série está muito acessível, né? É gostoso, é o tempo que você descansa assistindo aquele filme. O personagem começa a te dar muitas dicas de vida. Às vezes até com o texto que ele decorou e falou, ou até com a forma dele viver. Mas outras vezes é muito fácil, mais acessível, no que você pega. Mas orar, jejuar, estudar a Bíblia. Hoje vou dedicar 10 minutos. Gente, o que é 10 minutos perto de uma série? Me dizem qual a série que você assiste que tem um capítulo de 10 minutos. Me diz aí. Aí você chega, não, 10 minutos de Bíblia. Não é possível que Deus não fale comigo. 10 minutos, gente. Ou bota aí no canal da igreja. Tem lá meia hora. Tem pregações que vai até 1 hora. Mas tem lá 1 hora toda dedicada ao Senhor. Jesus pegou e fez isso uma vez com os discípulos. Vamos orar? O discípulo, eu estou com sono. Ele, mas que vergonha. Não consegue orar comigo nem 1 hora. Mas que vergonha. Toda vez que eu lembro dessa cena, eu fico com vergonha se não passar pelo menos 1 hora. Meu Deus, se nesse dia todinho não separar pelo menos 1 hora, Jesus olhar para mim e dizer, mas que vergonha. Mas que vergonha, pai, não aguenta nem 1 hora ligado em alguma coisa comigo, assistindo a palavra, estudando um texto, orando, cantando louvor, não aguenta nem 1 hora. Mas que vergonha. Mas que vergonha. Não, vergonha. Então já ajusta isso na tua agenda. Acordou? Qual é a primeira atividade? Bota na agenda. Isso vai te influenciar. Na hora de dormir, qual é a tua atividade? 2 dicas, né? Já separou na agenda quando acorda e já separou na agenda quando dorme. E quando vai almoçar, você faz o quê? Bota na agenda. Olha, terceira agenda já. Já tenho 3 agendas mínimas com Jesus durante a semana. Que bênção! Você já começou a ser influenciado? O espírito nunca fica com fome. Você dá o café da manhã, dá o almoço e dá o jantar para ele. Olha aí que maravilha! Se quiser incluir alguns lanches no meio, eu também aconselho. Faça. Ele nunca vai ficar com fome. Ele vai começar a te dar desejos. Sabe qual é o melhor desejo, Maria? Vamos orar agora. Melhor desejo, Cadu. Aumenta o volume do louvor, vamos cantar. Qual é o desejo? Você começa a satisfazer o desejo do Espírito. Você nunca vai perder. Não é que as outras pessoas não tenham boa influência contra você, não. A nossa luta não é contra eles. E isso tem a ver com o segundo termo que eu quero deixar hoje aqui. A nossa luta não é contra pessoas. Então, se você vê uma pessoa, tá vendo? Tá vendo? Então, ela não é seu inimigo. Não é gente que é nosso inimigo. Nessa batalha, quem é nosso inimigo? Gálatas 5,14, versículo antes ainda. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Se você mira nessa batalha, se você mira em alguém, você está vendo uma pessoa, você vai começar a se destruir também. Porque na maioria das vezes, esses problemas de tentação da carne são por relacionamentos de pessoas próximas. Infelizmente, são nos nossos relacionamentos que nós temos mais problema. Seja relacionamento entre casal, pai, filho, ou relacionamento entre irmãs, irmãos, conhecido, o melhor amigo, o professor, as pessoas que estão em contato conosco o tempo todo. Então, se a gente mira, o problema é aquela pessoa, você vai começar a agredir a pessoa.
e vai começar a ter problemas de relacionamento. E me diga um ser humano que é saudável com problemas de relacionamento. Não dá. Eu não posso trocar uma batalha por outra. Te dizendo aqui, alimente seu espírito e corte relações com todo mundo e nunca mais fale. Aliás, pragueje, jogue praga sobre ele. Não faz isso, pelo amor de Deus. Porque vai chegar um dia que você está tão bem no espírito que aí chega a hora de ir lá nos amigos e dizer, encontrei uma saída. A gente pode vencer essa batalha. A gente vai vencer a batalha no espírito. E eu posso hoje te ajudar. Antes não podia, mas hoje eu posso te ajudar. Os relacionamentos são restaurados. Eles estão sob ataque, tá? Os relacionamentos estão sob ataque. Porque todo mundo quer uma brecha no muro. Um muro enfraquecido para entrar e minar relacionamentos. Porque uma pessoa que rompe relacionamentos danifica alguma coisa. Danifica emocional. Se danifica emocional, o espírito começa a sentir um problema. E aí você começa a tentar suprir o emocional ferido. Suprir a batalha que você perdeu. Parar o sangramento. Aí começa a querer satisfazer a carne de novo. Isso é bíblico, tá? Efésios 6,12. Efésios 6,12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É aqui, irmão, que nós encontramos uma saída. Um entendimento um pouco maior. Se você começa a perder muita batalha para a carne, alguém vai se aproveitar. Vai ver que a guarda baixou, vai ver que o muro se enfraqueceu e tem um sistema maligno, um sistema do mal, tem um sistema de práticas de pecado. Esse sistema do mundo, como está na minha tradução, um sistema do mundo especialista em fazer o mal. Ele se aproveita. Diz a nossa batalha não é contra as pessoas. Os relacionamentos devem ser saudáveis. Mas não podemos esquecer, a carne está dentro de você. E fora tem um sistema do mal pronto para ficar te oferecendo coisas para você alimentar sua carne. Tem que ter consciência disso. Tem que ter ciência do que está ao teu redor. Você está num campo minado. Um passo em falso você pode cair num buraco horrível. Difícil de tirar dela. Uma vez que você está dentro desse sistema, esse mal está te rondando. E sempre tem uma oferta a te fazer. Sempre tem alguma coisa para te mostrar. Ele é muito poderoso. Porque às vezes ele te engana. Você pesquisa uma coisa na internet. Um termo que você usou. De ciências, por exemplo. Tentando ensinar ou aprender sobre o aparelho reprodutor humano. Como o humano se reproduz. Meu Deus! Vai aparecer algo de ciências para a 5ª série. Que bom! Mas também deve aparecer um bocado de coisa proibida para os da 5ª série, proibida para menor de 18 anos, e se você for crente, proibido para você também. Um termo que você procurou de ciências, mas alguém se aproveitou e colocou junto do espaço de busca. Quando alguém pesquisar sobre ciências, coloque esse vídeo também nos resultados. Vai aparecer. Então até isso a gente tem que ter cuidado. Tem ferramentas que também são desenvolvidas para isso. É só colocar lá a chavinha. Pesquisa moderada. Então você se cadastra. Eu sou menor de 18 anos. Porque pelo menos algum filtro vai estar lá. Quando você mesmo perceber, a gente tem que ter cuidado. As crianças, hoje elas são digitalizadas. Elas têm a internet inteira na palma da mão. Se com adulto é difícil, e com criança? Fica ali no canto do sofá. Não, vou aqui pro meu quarto. O quê? Jogar. E quando você menos espera, tadã, lá em casa tem um filtro. Nos meus aparelhos aparece tudo que as luzes estão monitorando. Ou fica ali olhando. Tá tranquilo. Consigo perceber. Porque, meu amigo, ninguém pode baixar a guarda. Se baixar a guarda, esse sistema especialista em mal
vai entrar. É o problema do mal. Ele quer que você fique mal, do lado do mal, pendendo para a carne. E ele é especialista em ajudar isso. Ele corta o alimento do espírito e te dá o alimento do mal. Eu entro no meu computador e aí, pelo menos isso, o algoritmo, como ele é um algoritmo próprio para lucro, ele vai sempre te dar aquilo que você mais busca. Eu entro no meu computador e procuro vídeos no YouTube. Aí, posso até fazer um jogo aqui com as minhas filhas. A gente vai chegar em casa, vou abrir a tampa do computador, aí vai estar passando um vídeo. Que é um vídeo que eu estava assistindo quando eu saí daqui. Eu gosto muito do pastor Todd Mullins. Ele estava começando o culto dele, eu estava ali. Até que o Uber chegou. Não, baixei a tampa, mas ficou lá. Eu vou assistir a pregação dele ainda. Aí tem lá do lado, tem a oferta do algoritmo. Não é assim que funciona no YouTube? Você está ali com o seu vídeo, do lado ele fica te oferecendo vídeos relacionados às suas pesquisas. Tem lá, irmão, na aba do meu vídeo tem lá um turbilhão de pregações. Aí tem os vídeos que eu estou estudando, alguma coisa de tecnologia, e aí volta as pregações de novo. Alguma coisa de tecnologia, alguma coisa de estudo, aí pregações de novo. Graças a Deus. Quando eu entro lá, o meu cadastro lá é menor de 18 anos. Eu me cadastrei assim. Eu falei para todos, eu tenho aqui no Twitter, por exemplo, estava tweetando aí, esse vídeo está bloqueado para você porque você tem menor de 18 anos. Que bom. Que bom que está bloqueado para mim, que ela não tem problema. Então essa é a minha tática, eu boto lá, olha, como se eu tivesse menos de 18 anos, tá lá. Pronto, então está bloqueado. Que bom. Consegui fazer esse filtro nos meus aparelhos. Eu não quero satisfazer as coisas da carne. Eu tenho que vencer essa batalha. Eu não quero chegar aqui para você e dizer, eu quero te dar uma experiência hoje. Eu perdi a batalha do Espírito. Não quero nunca ter que fazer isso, irmão. Mas a confissão pública é justa no sentido de ganhei. Até fragilizado estava, mas o Espírito estava pronto. E ele me deu vitória. É esse o testemunho que eu quero te contar, que é o que eu estou contando para você. Amanheci hoje, li a palavra de Deus. Nem era o texto que eu estava pregando aqui, tá? Nem é. Eu estou lendo a Bíblia numa sequência. Então eu li a minha sequência de hoje. Depois sentei na minha mesa lá e fui só dar a ilustrada da palavra. Ah, tá pronta, tá aqui. Beleza. E fui ver o culto do pastor Todd Mullins. Eu queria ver como é que havia o culto dele lá. Estava ótimo. Amém. Chegar na minha igreja vai ser também. É assim que eu trabalho. É assim que eu vivo. Alimentando o meu espírito. E é por isso que eu quero te dizer isso hoje. Alimente o seu espírito. A sua guerra não é contra pessoas. A sua guerra é uma guerra técnica contra o mal. Seja o que está semeado dentro de você, a carne, ou seja o que está fora de você, esse sistema especialista em mal. E não adianta ser tão grande, esse sistema é muito grande, pastor. Esse sistema é enorme. Como vamos vencer? Ué, Davi venceu Golias. Então não é isso que importa. Eu vi o vídeo do cara que chegou, muito fisiculturista, braço enorme. E chegou um menorzinho, mas ele tinha a técnica. E eles iam disputar queda de braço. O que estava todo desenhado, ele olhou para o cara e começou a rir, fez até uma gracinha. Você tem certeza? Porque é queda de braço. E olha o tamanho do meu braço. E o outro disse, sim, vamos fazer. Vamos fazer. E eles colocaram o braço, ficaram apostos, liberou. Quem você acha que ganhou? Já que eu estou falando disso, né? O cara menor ganhou. O grandão ficou olhando e disse, como? Ele, eu tenho uma técnica. Desde criança, o meu pai me ensinou essa técnica. Todo dia eu fazia isso com ele, treinando a minha técnica. Ele vivia nessa técnica. Pegou aí a referência? Como viver no Espírito. Vai te dar uma técnica para você vencer esse tipo de guerra. Não importa se o sistema é grande ou se a sua carne parece que é forte. Na técnica, você vai vencer. E o terceiro ponto que eu quero falar hoje, que técnica é essa? Que técnica é essa, pastor, que eu posso vencer como Davi venceu Golias? Você vai ter que assumir responsabilidades. Vai ter que assumir que o responsável é você.
quem vai ter que comandar o cardápio dessas alimentações é você. Você vai ter que tomar autoridade sobre as suas inclinações. A decisão é sua. Eu posso gravar esse vídeo e você ficar repetindo ele 100 vezes por semana. Mas a responsabilidade da sua guerra não é minha. A responsabilidade da sua guerra é sua. Pegue autoridade para você. Não dê autoridade para a sua carne. Ela vai te tapear. Não ache que a sua mente é tão boa, tão forte, que pronto, ela vai comandar tudo. Deixa tudo na responsabilidade da sua mente. Alimente o seu espírito, não deixe a mente não. Se você deixar a mente governar, ela vai te arrastar para o buraco também. Porque ela faz parte da carne, irmão. Ela vai querer se satisfazer. Ela não vai te dar trégua. Não vai. Então você que tem que assumir a responsabilidade. Assuma o controle. É você que vai ter que dizer. Hoje nós vamos orar. Não terceirize para a cultura. Não terceirize para o seu melhor amigo. Não terceirize para o seu melhor conselheiro. O seu melhor conselheiro tem que ser o Espírito Santo. Então não deixe ele se apagar. O apóstolo Paulo também escreveu isso. Não extingua o fogo do Espírito Santo. Não deixe ele apagar. Não apagueis o Espírito Santo. Porque senão você vai começar a sofrer derrota após derrota. E o time, quando sofre uma sequência de derrotas, aí já começa a baixar a moral do time. O time já começa a ficar entristecido. Se não tiver nada que dê uma girada naquele ânimo, vai perder até o fim do campeonato. Assiste um pouquinho de futebol, você vai entender o que eu estou dizendo. Se o time começa a perder sequências seguidas, aí pronto, acaba tudo. Se não mudar nada, vai ficar perdendo até o fim. Tem que ter cuidado. Não posso ligar para opinião popular. A opinião popular não pode ser o meu conselheiro. Porque se a opinião desse sistema que te rodeia, que nós já sabemos, é um sistema propenso para o mal, se você ligar para essa opinião, você só vai querer fazer as coisas que essa opinião demandar. Ou seja, inclinado para o mal. Não faça isso. Faz fazer a cara. Eu lembro de uma pessoa chegando na igreja e ele tinha um problema com pecados. Pecados ligados à carne. Carnalidade. E ele estava tão alimentado com isso. Ele perdia tanto, apanhava tanto na batalha. Porque ele não dava uma chance de alimento para o espírito. Mas para a carne ele dava todas as chances. Então ele apostava as fichas dele que um dia, do nada, ele sozinho ia vencer. E o aconselhamento vinha, não faz isso. Se enturma com o pessoal da igreja. Vem para o culto. Vai para a célula. Vai para a oração. Lê a palavra a ele. Mas eu tenho fé. Aí me diga como é que você cuida da sua fé. Porque sem essas atividades, você não cuida dela. Então ela fica fragilizada. O seu espírito não é alimentado nunca. Não vai vencer. Até que um dia, longe da igreja já, encontrei com ele. Você nunca mais foi. É porque quando eu vou, as pessoas ficam olhando para mim. Eu, não, cara, isso é uma falácia que a tua carne colocou para tu acreditar. A pessoa acha que quando se afasta um pouco da igreja, apoiou bem muito da carne, aí quer voltar para o espírito. Quando chega aqui no hospital, quando chega aqui na casa de Deus, ela acha que as pessoas estão olhando para ela com um tom acusador. É o que a carne quer que você pense. As pessoas, na verdade, olham para você dizendo: que bom que voltou. Que bom que veio para o lugar certo, que é o altar. Como estou feliz de te ter de volta. Eu posso te ajudar? A igreja tem essa mentalidade. E aqui não é diferente. Toda igreja que eu conheço tem isso. Toda igreja quer que quem está afastado volte. Estou falando bobagem? Toda igreja quer que o que está longe venha. Que quem está no mundo venha para a igreja. Quem está na carne venha para o Espírito. Toda igreja quer isso. É isso que Jesus nos ensina e é isso que a gente pensa. Então, uma falácia da carne é essa. Não. Estão olhando para você como quem está julgando. É um conselheiro do mal que está plantando isso na sua mente. E se você acredita na sua mente, está alimentando a carne. É mais penso para um lado do que para o espírito. Alimente seu espírito.
Não dê vazão, não dê crédito aos espíritos, que é o contrário. Isso vai memorizar, isso vai consolidar você. Vai ficar uma resposta como sendo automática. Quando a gente aprende a dirigir, no começo, trocar a marcha era horrível na autoescola. Mas esqueci, agora é na segunda ou é a terceira? Não sei qual é. Hoje você dirige conversando com os amigos no automático. Dentro do carro você vai automático. Você dirige, troca as marchas tranquilo. Ficou já dentro da sua essência. Dirige, vai e volta sem nenhum problema. É como se fosse isso. Toda vez que você mentalizar esse versículo, tem uma batalha da carne contra o espírito. Na próxima batalha, lembre disso, o pastor falou hoje. Eu desconfio que nessa semana todos nós vamos entender essa batalha. A gente vai ser posto em batalha. A gente vai ser posto à prova. A gente vai enfrentar esse tipo de batalha. É comum, quando a gente toca num tema no culto, naquela semana aparece ele na nossa frente. A gente olha para ele. É comum isso acontecer. Na sua batalha nessa semana, lembre disso. Bem que o pastor falou. Teve um discípulo, um aluno, na verdade. Um aluno chegou para mim, apresentou as dificuldades. Eu estou com muita dificuldade. Eu não estou conseguindo vencer essa atividade aqui da disciplina. Não estou conseguindo. E a gente conversou um pouco, dei algumas dicas para ele. Aí ele falou, agora eu peguei, eu acho que não tem saída não. É ficar em cima disso aqui. Eu vou ter que gastar tempo em cima. Acho que sim. Tá difícil, é uma batalha para você. Vai ter que dedicar tempo nisso aí. É como meu pai sempre falou para mim, desde criança. Toca isso aí para frente. Não olha para trás não. Você toca isso aí para frente e diz que lembra, o pai dele já é falecido, isso eu lembro. Meu pai me dizendo. Toda dificuldade que aparece para mim, é como meu pai dizia, toca isso aí para frente. Ele se memorizou e pronto, é o meu jargão. Apareceu dificuldade, eu já lembro logo. Toca isso aí para frente. Não esmorece na batalha que tem para aparecer. Ela vai vir. Toca isso aí para frente. Batalha. Te dei 3 tópicos aqui que você pode usar a seu favor. Conhecendo o que está dentro de você, conhecendo o que te rodeia e uma técnica para você não falhar. Pegue a responsabilidade para você e toca isso aí para frente. Vai batalha. A luta é sua. A responsabilidade é sua. Se você é espiritual carnal, é você quem vai dizer. Muda a agenda. Apaga o que não precisa. Inclui o que é necessário. Mas a responsabilidade aí é sua. Toca esse negócio para frente. Como eu quero ter tido êxito durante essa pregação toda. Quero muito que você mentalize isso. E quando a carne chega perto, tentando enfeitiçar, você não, eu vou tocar esse negócio para frente. Meu pendor aqui é para o Espírito. É ele que eu vou alimentar. Se tem que satisfazer alguma coisa, é satisfazer o desejo do Espírito.